Oi, Psis, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre as diferenças entre pensamento de morte, ideação suicida e tentativa, sendo bem sucedida ou não aí quando a gente está falando a respeito de suicídio, tá? Então, quando a gente está falando sobre pensamento de morte, é quando o indivíduo pensa ou relata pensamentos do tipo, tô cansado, seria melhor eu morrer, tô cansado, esse relato mais pensativo a respeito da morte, no sentido de o que será que aconteceria se eu morresse? Será que sentiriam minha falta? Será que eu faço diferença ou não? Ou era melhor estar morto porque não aguento mais essa vida? E aí é importante para nós psicólogos entendermos se isso é uma reflexão de algo momentâneo a respeito de realmente como seria a morte ou como você se sentiria, ou como o indivíduo se sentiria a respeito disso, ou se a gente já está começando a entrar num contexto de ideação suicida. E aí a gente precisa ter muito cuidado enquanto psis para entender junto com o nosso cliente, né? É importante que a gente abra muito com eles e não tenha medo, não tenha receio de questionar, de perguntar, né? Um pouco mais a respeito disso. Então você pensa como? Você está pensando só em como seria? Existe um planejamento ou não, que aí a gente já começa a entrar um pouco mais em ideação suicida. Lembrando que não necessariamente precisa ter o planejamento para a gente já estar falando de ideação suicida, porque também pode acontecer de uma forma impulsiva. Então, existem os indivíduos que planejam, e aí geralmente esses casos são mais bem sucedidos quando há esse planejamento, enfim. Então a gente precisa tomar muito cuidado a respeito disso, né, de como a gente vai cuidar dessas pessoas, mas também, e quando a gente já tá falando de tentativas, são enfim, literalmente tentativas de tirar a própria vida, que podem acontecer de diversas maneiras, com uso de substância, ou outras formas que infelizmente a gente já sabe. Entendo que falando aqui com alunos e com psicólogos, vocês também entendam o que eu tô querendo dizer, mas o mais importante a respeito disso, gente, é nós ficarmos atentos para não banalizar quando existem também pensamentos de morte. Então a gente precisa investigar mais a fundo, por mais que a gente já conheça aquele cliente ou aquele paciente há muito tempo, é importante que a gente investigue a fundo e valorize e dê atenção para qualquer tipo de sinalização. Claro que você muitas vezes não veja a necessidade, talvez, de quebrar um sigilo, se a gente está falando só de um pensamento de morte, mas aparecendo pensamentos de morte, isso já deve ser um alerta para a gente ficar mais atento e entender se a gente está caminhando para uma ideação suicida ou não, para aí a gente tomar os próximos passos, que seria, né, enfim, buscar aí o auxílio do psiquiatra se for uma pessoa que já não tivesse em acompanhamento. Ter esse vínculo com o profissional é muito importante, buscar auxílio da família ou de pessoas próximas para que respaldem dentro desse tratamento. Enfim, que são alguns pontinhos que a gente vai discutindo com vocês aqui, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, manda uma mensagem pra gente, comenta aqui embaixo, a gente vai se falando, tá bom? Um grande beijo pra vocês.